Olá, Eurico Lindoval é com quem vamos conversar hoje. Eurico, agradeço a tua disponibilidade para essa conversa e de apresentares a todos nós o que foi o teu percurso, que ainda está para aí quase nos inícios, não é? Do teu trabalho com a fotografia. Eu é que agradeço e aprecio esta iniciativa, porque acho que é importante conhecermos os fotógrafos e as histórias da fotografia em Portugal e para que as pessoas que estão a estudar sobre isso possam também ter material para conhecer os fotógrafos e o seu trabalho em primeira mão, como é o caso que estamos agora aqui a fazer, que é o próprio fotógrafo a contar as suas próprias histórias. Sim. Ok. Vamos começar pelo princípio, como sempre. Quando é que surgiu o teu interesse pela fotografia? Foi quando nasceste, não é? Mais ou menos. As primeiras memórias que eu tenho de gostar de fotografias, acho que, como muita gente, são nas gavetas lá de casa. Que neste caso era da casa da minha avó. Não havia assim grande cuidado com as imagens, achava eu, porque elas estavam metidas numa gaveta. Anos mais tarde vinha perceber que é o sítio melhor para as ter guardadas, porque não há luz. Pronto, em todo caso, havia ali 3 ou 4 gavetas que eu, quando ia passar férias, abria e começava a ver aquelas pessoas e que muitas delas eu não conhecia e que pareciam de outro mundo e a minha avó explicava-me que esta era a tia não sei quantas, essa parte familiar era toda ela interessante, mas aquilo que me fascinava mesmo quando eu olhava as imagens era a forma como as pessoas se vestiam para a fotografia, porque nesse tempo não havia tanto, havia alguma, mas não havia tanta fotografia feita espontaneamente, quer dizer, havia, e mesmo que houvesse, parecia que havia sempre parecia que quem fotografava estava sempre a fotografar, parecia que estava a fotografar sempre um momento especial qualquer. E talvez porque não se fizesse uso da fotografia assim tão como se faz hoje, não é? As pessoas também não tinham, nem toda a gente tinha máquinas fotográficas e quando fotografavam ou era num passeio ou era num momento especial. Portanto, parece que a fotografia era toda ela reservada para momentos especiais. Quando hoje em dia também é um bocadinho, mas já sai muito mais, em qualquer momento hoje em dia se fotografa. E as características técnicas que eu acho que condicionavam o que a fotografia nos trazia. E não só porque os tempos eram outros, mas também porque, lá está, nem toda a gente tinha máquinas fotográficas, era caro, portanto, reservavam aquele recurso, digamos, caro, não é? Para os tais momentos especiais. Eu comecei a perceber-me que havia muitos momentos especiais. 9, 10 anos? Sim, por aí. E punhamos as fotografias assim, e depois havia sempre assim umas sessões, e todos os anos fazíamos isso. E a minha avó dizia, mas nós já fizemos isto, já vimos aquilo. Não, mas eu queria ver outra vez. E pronto. Mas eram imensas. E depois lembro-me que havia também um tio-avô, que tinha estado em África e que tinha trazido lá umas chapas, não eram chapas de vidro, eram umas fotografias estenopeicas, em que se metia-se num visor e eu conseguia ver em 3 dimensões. É uma coisa mágica. Mas isso era só uma caixinha lá. Portanto, aí começou aí. E a ideia que eu tinha é que parece que eram tudo momentos especiais
e as pessoas vestiam-se de propósito e havia ali uma mágica enorme. Mas nunca me imaginei a fotografar. Depois, houve uma altura em que umas férias de praia, o meu pai apareceu com uma máquina fotográfica, uma Agfa, uma coisa assim, muito simples. E eu Qual era o formato? Aquelas 126 de cassete? Eram umas pequenininhas, era de cassete. Sim, ok. Isto foi na Póvoa de Varzim, nós passávamos lá sempre um mês de praia, e eu consegui roubar-lhe a máquina, digamos assim, e comecei a disparar para todo lado. E tirava fotografias em todo lado. Ainda tenho algumas dessas. Era a minha tia, olha, põe-te aí, eu tirava depois. Eu ainda era miúdo, tinha pai 10, 11 anos. E era pessoas, estavas a fazer retratos? Eram pessoas, adorava fotografar pessoas. Mas nunca imaginei na vida vir a ser fotógrafo. Aquilo pronto. Mas essa foi era a resposta àquilo que me perguntaste, a primeira memória que eu tenho da fotografia. E depois, muitos anos mais tarde, mas sempre que eu podia arranjar uma máquina, lá disparava o rolo todo e tirava. Depois, anos mais tarde, vou para a tropa e conheço um colega meu, lá que também adorava fotografia, e tinha 2 máquinas e disse, olha, se quiseres tirar umas fotos, empreste uma máquina nos tempos livres. E isto foi em Lisboa, foi cá em Lisboa, e ali na ajuda, e nos tempos livres eu pegava na máquina e andava por aí. E depois que máquina é que era, lembras-te? Era uma Pentax, acho eu. Não era não. Era uma prática. Prática. Era uma prática. Assim, uma coisa muito... Uma lente de 50mm? Sim. Ele é que tinha uma Pentax, mas tinha a prática e emprestava-me a prática. Se calhar tinha melhor lente que a Pentax. Pois, se calhar tinha. Aquelas lentes... Sei que era assim uma máquina pesada. Sim. E aí ressurgiu o fascínio outra vez pela imagem e depois eu mandava... E o que é que fotografavas com essa máquina na altura? Era tudo. Era a ponte, era as pessoas, eram os cães, era tudo o que me aparecia. Fotografia de rua? De rua, andava a experimentar. E depois mandava revelar e fazer umas provas de contacto. A preto e branco? A preto e branco, eu estava na tropa, portanto não tinha forma de... Qual é que era a loja onde ias? Boa pergunta. Já não me lembro. Não te lembras? Já não me Estavas lembro. na ajuda, se calhar era por ali. Havia muitas. Fotógrafos da rua por ali. Havia muitas. Qualquer loja aceitava e depois fazia as provas de contacto e eu via e comecei a ficar fascinadíssimo com isso. Entretanto, a tropa acaba, volto para o Porto, já com a ideia completamente definida que quero continuar a estudar isto. Fotografia? A fotografia. E começo por comprar um livro do Michael Langford, E o Michael Langford, sim. que era os inícios da fotografia, os princípios fundamentais, e começo a estudar aquilo como um amador. Não é? Sim, sim. Nessa altura, eu estava ainda numa indecisão, porque eu tinha acabado o liceu, fui logo direto para a tropa e, portanto, ainda não tinha decidido o que é que eu ia estudar superiormente. E começo a achar que era a fotografia mesmo que eu queria. Entretanto, eu como tenho uma ligação grande a Torres Vedras, porque nasci lá, eu e os meus irmãos nascemos lá, embora eu considere-me do Porto, porque a família é toda do Porto. Um grande amigo meu, fotógrafo, o Pedro Betancourt, que ele trabalhou, é de uma geração em que trabalhou para aquele jornal do Independente. Sim. Foi um dos fotógrafos do Independente. Diz-me assim, olha, porque é que tu não vais para o Arco estudar fotografia? Eles são muitíssimo bons e acho que devias. E eu, na altura, tinha uma namorada daqui e pensei assim para mim, bom, vou para o Arco, vou para Lisboa, estou com
com a namorada, Dos mundos. tudo Um junto. momento especial. Exato. E resolvo aqui a minha vida. Então, fui convencer a minha família a vir Desculpa para lá Lisboa. interromper. No Porto, o que é que havia de ensino de fotografia? Não? Havia árvore, Estamos em que ano? estamos em 1990, 90, Ah, já mais ou 90. menos. Sim, 90. Havia no Porto árvore. Havia árvore e eu procurei pouco mais, eu só conhecia a árvore. Ok. Devia haver mais, mas a árvore é que era a grande escola. Então fez para Lisboa, namorada, Arco, é o melhor dos mundos. Eu queria sair do Porto, queria mesmo, que estava já estava saturado, pronto, é normal, já tinha estado lá muitos anos, queria sair, queria a minha liberdade e pronto. Tive que convencer a família a conseguir vir para Lisboa. Lá consegui convencê-los e venho estudar para o Arco em Lisboa. Pronto, e depois tudo aí começou de uma Fizeste forma... o curso de 3 anos? Fiz o curso de 3 anos, fiz, portanto, os 2 anos mais o curso avançado. Aí é que eu comecei a estudar a fundo, porque aquele ano, esse ano que eu tive no Porto, ainda a aprender por mim, convenci também um amigo meu que tinha o pai dele adorava fotografia, tinha um pequeno laboratório que estava lá arrumado. Convenci ele a montar o laboratório para eu ir para a casa dele para conseguir. Olha, eu chateei-o tanto que ele acabou por me oferecer o laboratório. E eu montei o laboratório em minha casa no Porto, em casa da minha mãe, lá numa casa de banho que não era muito usada. E, portanto, foi talvez o primeiro laboratório que eu montei. E depois andei sempre em todo o lado onde eu vivia, montava um laboratório. Era sempre. Normalmente tinha que o montar de forma a que de manhã eu pudesse só tirar e para poder tomar banho e depois voltava a montar. Fiz isso em vários sítios. Fiz isso onde vivi na Alemanha, fiz isso em Lisboa, montei variedíssimos laboratórios. Porque era a forma que eu tinha de imprimir, não tinha outra forma, não é? E depois do Arco? O Arco foi extremamente importante, sob o ponto de vista técnico. Já agora, e depois no Arco, além da formação e da qualidade que sabemos que o Arco tinha e tem, já compraste uma máquina tua? Sim, eu no Arco já tinha uma máquina minha. Já na altura tinha uma Nikon. Uma Nikon FM2, acho eu. FM2. Que compraste em Lisboa, no Porto? Eu comprei... é engraçado. Eu essa máquina consegui comprá-la com um trabalho que eu fiz, ainda estava no Porto, um trabalho que eu fiz, consegui arranjar um trabalho que era ser chofer de uns brasileiros que queriam uma pessoa que os levasse até Itália e voltasse. Eu tinha para aí 18 anos, porque eu tinha-me inscrito na Europcar e eles tinham esse serviço. Sim. E eu tinha a carta mais ou menos há um ano e alguém ouvi dizer isso e fui lá inscrever-me e houve um verão que ainda fiz alguns trabalhos assim. E nessa viagem passámos por Andorra. Ora bem, sem imposto mais barato. E eles pagaram o dinheiro antes e eu consegui comprar a máquina e a lente lá. E foi assim que eu comprei E que lente é que compraste? Acho que era uma 50 normal. 50 também. Era. Okay. Na altura era a 50, Sim, pronto, é o standard. Portanto, estávamos no Arco e quando tiveste 3 anos no Arco e o que é que conheceste em Lisboa ligado à fotografia? Associações, grupos, lojas? Nesses anos? Nesses anos. Conheci, pronto, a Color Photo era obrigatório, mas havia várias, haviam várias lojas onde se compravam os rolos e os papéis e isso tudo. Hoje em dia praticamente só há a Color Photo. Havia várias, andávamos sempre a ver onde é que era mais barato. E o Zé Sodo, que era nosso professor no Arco, também sabia sempre um monte de coisas, onde é que se arranjava um material, isto e aquilo. E pronto, o Arco foi importantíssimo por várias razões. Uma delas foi começar a conhecer o meio não só dos fotógrafos, mas também dos artistas.
Há vários artistas que hoje em dia que são de outras áreas e que saíram de lá na mesma altura. Estou-me a lembrar. Que estudaram contigo na mesma Sim, altura, não é? o Francisco Tropa, por exemplo, sim. a Suzanne Temlitz, o Jorge Queiroz, e fotógrafos também. O António Júlio Duarte tinha estado antes, o Daniel Blofux também tinha estado antes, acabou por ser professor da minha classe no último ano. Houve lá um módulo que ele foi professor. Portanto, comecei a conhecer uma série de gente que estava ligada à fotografia e o meio, aquilo que as saídas que eu via para a fotografia na altura eram ou fotojornalismo ou fotografia de moda e publicidade, que eu conhecia várias pessoas que estavam, mas isso era mais para quem queria ter um trabalho mais comercial com a fotografia, que foram uns anos em que a publicidade e a fotografia eram extraordinários. Aliás, esse meu amigo que eu há bocado falei, o Pedro Betancourt, ele tinha 2 sócios que tinham um grande estúdio de fotografia cá em Lisboa e trabalharam anos e anos. Pronto. E depois havia uma componente mais artística, digamos assim, que era a chamada fotografia de autor, sim, em que eu me sentia muito mais vocacionado para aí, mas que não via assim grande saída, que era muito difícil. E saída económica. Saída económica, claro. E as referências que eu tinha e que todos nós tínhamos na altura, as referências portuguesas eram as primeiras imagens que começaram a sair no Independente, que era um jornal que conseguia, que assumia a fotografia como uma linguagem artística. Sim. E sem grandes... dava liberdade ao fotógrafo e eu andava fascinado com aquilo. E tinha aquele lado mais documental. E depois eram os outros fotógrafos estrangeiros, como o Cartier-Bresson e outros fotógrafos que tinham um trabalho documental importantíssimo e que eu também me sentia imensamente... Portanto, o Arco serviu para isso tudo, para conhecer todos esses fotógrafos, todo esse ambiente. E frequentavas as galerias de Lisboa e as ver exposições? Sim, as galerias de Lisboa. Lembras-te de alguma assim especial? Na altura, as exposições que eu vi de fotografia ou era o Mulder, ou era no Zolino. Depois, já se começava a ver também aquela galeria que fica onde é um instituto alemão, o Goethe-Institut, como é que se chamava? Monumental. Era a Monumental, a Galeria Monumental. Eu lembro-me que eles expunham essa geração do Blaufuchs e o Álvaro Rosendo, que foi um dos iniciadores. Exato. Portanto, eu vinha a seguir a esses. Esses, para mim, já eram aqueles que eu achava que já tinham conseguido, não era? Já estavam estabelecidos. Que estavam mais estabelecidos e que eu via que era possível. Eram muito poucos. Era o Tabarra, era o Blaufuchs. Havia ali 2 ou 3 ou 4 anos de diferença em que eles estavam mais avançados, mais adiantados, mas que estávamos todos muito na mesma linha. E eu, nessa altura, depois de acabar o Arco, comecei a pensar o que é que haveria de fazer. Entretanto, surge a hipótese de, no fim do Arco, ganho uma bolsa para ir para a Inglaterra, para o Royal College, e estive lá para aí 3 ou 4 meses, pronto. E lá comecei a perceber que a fotografia estava muitíssimo mais... A fotografia enquanto arte e autor estava muitíssimo mais avançada
e enquanto nós estávamos a dar os primeiros passos, eles já estavam avançadíssimos, já era uma coisa muito assumida. Sim. Não era nada de impossível, era bem possível. Era banal haver exposições de fotografia em qualquer galeria de arte. Eu lembro-me que houve uma altura que eu pensava assim, não era o que é que eu vou ver hoje, era o que é que eu vou perder hoje. Porque eram tantas as exposições de tudo e mais alguma coisa que não conseguia ir a tudo, não é? Também gostavas de outras áreas da arte? Sim, sempre gostei imenso. Pintura, cinema. Sempre vi muito cinema, muito mesmo. Desde os tempos do Porto. Era sócio da Cinemateca. Depois cá também, era praticamente todos os dias ir ao cinema. Praticamente todos os dias ia ao cinema. Porque aqui era quase todos os dias, porque era barato o bilhete e havia sempre grandes ciclos. E eu adorava sentar-me e ficar ali a ver. É uma geração do cinema nossa. Eu lembro uma vez, na Cinemateca, eles apresentaram uma série de filmes do Manuel de Oliveira. E houve um que era o Amor de Perdição, que acho que eles são 6 horas de filme. Começámos, para aí uns 15. Juro, acabei eu e o meu irmão só. Nós olhámos um para o outro assim, vamos continuar. Fizemos questão de ver as 6 horas de filme. Eu queria perceber a fundo a experiência de que é estar 6 horas a ver, para perceber a cabeça daquele autor, não é? E a coragem, não é? Um filme de 6 horas é óbvio. Ninguém faz um filme de 6 horas só porque lhe apetece, não é? Há ali qualquer coisa de certeza absoluta. E percebeste alguma coisa? Ajudou-te? Ajudou, percebi que, aliás, além de perceber, eu apreciava, que era a imagem parada permite-nos a contemplação. Pronto. Embora eu apreciasse o cinema e o movimento e as histórias, quando o cinema consegue parar uma cena por alguma razão, é aquela contemplação que se consegue ter perante as coisas, que acontece também quando se está na natureza, por exemplo. É muito forte, porque a natureza está parada, não se mexe, ela está ali simplesmente. E esse momento contemplativo, que era o que eu mais apreciava no Manuel de Oliveira, ao contrário dos filmes americanos, que é só a ação. Portanto, nem foi assim muito difícil. Estava ali. Mas, então, voltando outra vez a Londres, pronto, foi uma experiência muito boa e depois... Foi em Londres, 94? Foi em 94. 94. Foi em 94, eu fui para lá foi em março ou abril, e fui até ao verão. E depois volto para Lisboa. E já agora diz outra coisa. Qual é a vantagem para um português, nessa altura, ou até hoje, de ir para Londres? Porque é um meio maior, também mais competitivo, mais difícil, mas tem vantagens? Tem. Quais foram as vantagens para ti? A grande vantagem é a vivência que dá a todos os níveis. Numa cidade diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente. A experiência de uma escola, de um Royal College, não é? Onde também tem outros artistas e outras áreas. Eu conheci designers, conheci tipos ligados à moda, também tinha um departamento de cinema. Aliás, ainda cheguei lá a fazer uma pequena experiência num filme e a montar filme e tudo. Portanto, foi em tudo. E do ponto de vista técnico, de máquinas, era como cá? Tinha mais coisas? Do ponto de vista técnico, é curioso que, sim, podíamos levar máquinas para casa, mas no arco também.
embora eu acho que lá talvez tivesse mais. Mas eu lembro que no Arco eu cheguei a levar, quando eu comecei a me interessar pelo médio formato, eu cheguei a levar para casa uma Hasselblad, foi aí que eu depois fiquei maluco pelo médio formato. E lá em Londres também emprestavam. Mas eu, quando lá cheguei, eu acho que a parte técnica... Não era muito importante. Nós tivemos que fazer ali tivemos que, de alguma forma, explicar-lhes que sabíamos mexer com as coisas. Pronto. E eles rapidamente perceberam que nós estávamos muito dentro do assunto do laboratório e de tudo. E na Alemanha também, quando fui para a Alemanha aconteceu o mesmo. Portanto, a componente técnica do Arco era, de facto, muitíssimo boa. Muito, muito, muito boa. Foi uma base muitíssimo boa, que permitiu não só a parte técnica propriamente dita de saber trabalhar com a química e com isso tudo, mas também aquilo que eu sentia quando saí do Arco é que o que é que eu tenho que aperfeiçoar aqui é a linguagem. Eu já tinha uma certa tendência para determinado tipo de imagem, já tinha andado a experimentar tudo, desde surrealismo, fotodocumentalismo, e comecei a perceber que cada vez mais me interessava pelo retrato e a fotografia parada, aquela que eu via nas gavetas da minha avó. Exato, voltaste aos 9 anos. Será uma ideia mística? Não sabes o que é que teria sido isso? Porque é que voltaste a isso? Eu acho que era a forma como as pessoas olhavam e se faziam mostrar. E depois pensar uma história por trás daquilo, porque é que esta pessoa está aqui, o que é que aconteceu. Aquelas almas para mim eram todas interessantíssimas. Portanto, quando vemos hoje uma fotografia tua de pessoas, temos que pensar qual foi o momento excepcional que aconteceu levou para que isto existisse. Pois. E esse momento eu acho que é mesmo um momento que é um momento do encontro entre quem combina fazer uma fotografia, porque há qualquer coisa para celebrar, não é? Há um momento qualquer para celebrar, nem que seja uma época, ou alguém que está casado já há muitos anos, ou as pessoas continuam a fotografar os momentos especiais. Sim. E acho que isso começou a ser o que me fascinava. E não só, também comecei a perceber que as pessoas que eu fotografava na rua, que era o que estava mais à mão, não era? Eu tinha uma vontade enorme de as convidar para o estúdio, para conseguir não controlar melhor a luz, não é? Por um lado, e por outro lado é como se trouxesse uma relíquia, não é? Para dentro do estúdio e tivesse ali à disposição para eu poder fazer o que queria com a fotografia. Também, de algum modo, um apagamento de acessórios, não é? Uma simplificação do ser da pessoa. A pessoa está ali desenquadrada do meio ambiente, não é? Desenquadrada, com um fundo que a isola do sítio onde está. Portanto, acaba por ser só ela que ali está, quase como uma escultura retirada do seu ambiente. E aí eu começo a fazer algumas séries de imagens com essa premissa, que era... Cá em Lisboa, em Londres? Cá em Lisboa. Começaste cá. Comecei cá. Depois de Londres? Não, antes. Ainda antes. Para Londres. Antes, talvez a primeira série que eu me lembro de ter feito foi uma série que se chama Os Retratos das Profissões de Lisboa, Lisboa Operária, em que eu fotografo vários operários de Lisboa com diferentes
com, por exemplo, um engraxador de sapatos, um taxista, um carpinteiro, um serralheiro. Mas tudo com fundos neutros. Tudo com fundos neutros. Sander, E com, Sander. não, com fundos neutros, e pedia-lhes combinava um dia especial, eles vinham vestidos como achavam que queriam ser retratados. É curioso porque as pessoas têm essa memória ainda antiga, não é? De que para um retrato tem que se vestir bem, não é? Como se fosse para um casamento. Então, essas pessoas que eu as abordava na rua muitas vezes e que explicava que gostava de fazer isto e aquilo, elas depois apareciam-me completamente diferentes, com o cabelo muito bem penteado. E tem piada, porque isso também traz para o retrato a ideia que as próprias pessoas fazem do que é o ato de serem retratadas. Claro, depois oferecia uma imagem, não é? E fiz essa primeira série. Fazias a preto e branco, quase ao lado? Fazia a preto e branco. Nessa altura eu tinha uma Rolleiflex. Usava Rolleiflex. Duas objetivas, 6.6? Era Rolleiflex formato 120? 120. 120, ok. Uma máquina fabulosa. Não é? Eu tinha só uma objetiva. Acho que era aquela mais simples que eu tinha. Porque aquilo permite pôr outra... Sim. Mas havia um modelo mais... Mas era aquela que tem uma objetiva para duas. focar e a outra para... Sim. Essa máquina é fabulosa. Era 75, 35 e uma 80-28, as máquinas que havia. É uma máquina muito leve, muito prática de levar e fiável. Sim. E tinha um fotómetrozinho de mão. Sim. E os vídeos eram bons. Muito bom. Aquela máquina era espetacular. E eu vivia na altura em Benfica, tinha um pequeno terracinho e montei lá, punha um pano por trás, uma coisa muito simples, com luz natural. Com luz natural. E comecei a fotografar assim as pessoas de uma forma muito crua. Sim. E sem grandes... interessava-me sobretudo era aquele momento, não era tanto construir a luz ou não, bastava-me o momento que elas próprias elas é que tinham-se arranjado para que eu as pudesse registar. E começo a perceber nessa altura que interessava-me, além do retrato, interessava-me muito pelos ângulos muito diretos, aliás. Sem grande... Frontal, não é? Sempre frontal. Com uma objetividade grande. E começo a pensar porquê, quer dizer, porque é que não me interesso tanto por... mesmo que pudesse fazer... Depois surgiu uma outra série logo a seguir, que eram retratos encenados, em que eu encenava fazia os cenários e depois as pessoas faziam parte desses cenários. Mas mesmo nessa encenação toda, interessava-me sempre o ponto de vista direto, porque achava que qualquer ângulo que fosse de baixo para cima, ou de cima para baixo, ou de lado, iria distrair a função que a fotografia, no meu entender, tem mais pura, que é o simples registro. Sim. Era como se fosse uma fotocópia, tivesse a fazer fotocópias. Era. Eu só queria registar aquele momento que se tinha criado. Não queria registar de uma maneira especial. Sim. Não. Bastava-me registá-lo porque ele, por si próprio, já era um momento especial. E tudo o que eu fizesse com a fotografia, por isso é que eu, na altura era... Agora não, mas na altura olhava para imagens muito construídas e não me diziam nada. Não... Tipo Irving Penn e aquela malta, não é? Imagens fabulosas, lindíssimas. E hoje em dia dizem-me imenso. Mas como eu estava à procura da minha própria linguagem, era uma espécie de recusa. Sim. Não é isto que eu quero fazer para mim. E começo a desenvolver essa crueza e essa objetividade. Ou seja, eu às tantas achava que eu era não um fotógrafo, mas um construtor de momentos especiais
eu depois os registar. Sim, Claro que registando-os da melhor forma, não é? claro. E nessa busca é que eu, um dia, em conversa com não sei se conheces, lembras-te do Jürgen Boch, Sim, sim, da Mau Maus. da Mau Maus, alemão, um dia estava à conversa com ele e ele é que me diz, porquê é que não experimentas ir para Düsseldorf? Porque há lá a escola do Becher e é muito essa linha que tu gostas, não sei Da quê, objetividade. da nova objetividade. E eu fui explorar e adorei aquilo. Adorei e depois, nessa altura já tinha vindo de Londres e começo a tratar de arranjar a forma de ir para lá com uma bolsa e não sei o quê, novamente a Gulbenkian, só que desta vez fui mais tempo. Consegui uma bolsa e fui mais tempo. E Foi um ano? Qual Não, é que era foram o plano? 2 anos. 2 anos. Foram 2 anos. E o plano de estudos lá era o quê? Fotografia? Aquilo que eu fiz lá foi uma coisa chamada Freikunst Fotografia. Portanto, é um plano que eles tinham em que nós tínhamos uma classe, um professor, tínhamos a liberdade de desenvolver os nossos projetos, acompanhados pelo professor. Curiosamente, eles aceitam. E arte? O Kunst é de arte? Arte. Sim. Curiosamente, eles aceitam os 3 anos do arco. Eu peço o certificado ao arco e eles aceitam aqueles 3 anos. Quando cheguei lá já tinha 6 semestres feitos. E vou para o 7º semestre. E acabo por fazer no seu conjunto 14 semestres, acho eu. Eu depois tive lá 3 anos, além dos 2, tive mais um. E isto é só uma pequena curiosidade. Ao fim destes anos todos, ainda em Portugal, ainda estou a tentar que me reconheçam o curso. Claro. E por uma questão técnica, já tentei várias universidades. Nem percebem o que é que são estudos de arte. Não, há uma questão técnica que me explicam que tinha que estar lá escrito de uma certa forma que eu obtive aquele grau. E aquilo está escrito de outra forma, diz que ao fim de 10 semestres eu tenho o grau de licenciatura. Os burocratas são fascinantes. Mas pronto, mas isto é um pequeno... E quem foram os teus colegas lá? As turmas eram quantas pessoas? 10, 20? Para aí umas 10, 12. Eu integrei... é curioso porque houve uma altura que eu tinha a bolsa aprovada e ainda não tinha escola. Hoje em dia é impensável. Agora por mês quanto é que é uma bolsa? 1000 euros? Agora não sei, mas não, na altura era... Lá em contos, ainda era em escudos. Eu lembro-me que eu recebia 1500 marcos, que pagava 500 marcos pela casa e sobravam 1000 para o resto, que era ótimo. A Gulbenkian sempre tratou muito bem os seus... Foi o Ministério da Cultura. Foi. Que nunca existiu no Estado. Então, e colegas que lembres interessantes? Vários. Agora, eram mais homens ou mulheres? Era igual. Era igual. Era. Okay. E havia muitos colegas da Holanda, me lembro que havia um colega francês, outro croata, era do Japão. Era gente de todo o lado, italianos, brasileiros. Era uma escola com muita gente de todo o lado. Alemães, obviamente, também. E era uma academia mesmo, daqueles edifícios século XVIII, enormes, com uma grande história. E tem uma sala de exposição lá dentro, não é? Não. Eles têm anualmente, abrem os ateliês e as pessoas que quiserem visitam a escola toda. Os ateliês abertos. Que é uma oportunidade normalmente para os alunos começarem a mostrar às galerias, É um evento importantíssimo, é chamado Rundgang. Ainda fazem hoje em dia. Eu conheci lá também pessoas que ainda hoje têm contacto, amigos,
ligados ao teatro, à cenografia. Eles tinham uma classe de teatro muito forte. Também passei por ateliês de desenho à vista, porque eu interessava-me pela questão, eu não sei desenhar, mas interessava-me pela questão de ter tempo para poder perceber onde é que vem a luz, onde é que vem. Então achei que o desenho que me podia ajudar e ajudou. A questão das sombras. Sim. E ainda também passei lá pelo ateliê de escultura, mas pouco tempo. Nós podíamos andar assim, além das aulas, não é? Que tínhamos uma vez por semana com a nossa professora, depois durante a semana desenvolvíamos os nossos trabalhos e nós podíamos escolher. Podíamos ir para o ateliê daqui, para o ateliê da lá. Ainda tiveste aula com o Becker? Não. Não tive. Mas conheci-o ele ainda. A mulher já não. Ele estava de saída, na altura. Aliás, ele já tinha reformado. Porque na Alemanha, pelo menos na altura, acho que era aos 65 anos, eles eram obrigados a sair mesmo. Okay. Ele ainda se manteve lá mais um ano, mas a título excepcional, porque tinha lá uma série de alunos que ainda queria acompanhar. Conheci alguns ainda digamos, da terceira geração, ou seja, a seguir aos da geração a seguir ao Thomas Ruff e à Cândida Offer, ainda vieram outra geração, ainda conheci alguns dessa geração, mas a minha classe era uma classe que era fotografia, vídeo e cinema. E era uma professora americana, que tinha sido assistente do Nanium Pike. E então, o Nanium Pike saiu, pelas mesmas razões, e ela assumiu a classe. E eu peguei no avião, na altura, lembro perfeitamente, peguei num avião e fui à Alemanha com um portfólio por baixo do braço à procura de uma escola, porque eu já tinha bolsa. E vou lá diretamente, e vou lá um verão e entrei na escola e foi das primeiras professoras que eu encontrei. Há coisas incríveis. E mostro-lhe o trabalho, ela chamava-se Nan Hoover, ela já morreu, entretanto. Mostro-lhe o trabalho e ela diz-me, sim senhor, eu quero-te cá já para o próximo semestre. E assina-me lá um papel, que era o que eu precisava. Incrível, foi assim que se passou. E as aulas eram em inglês? As aulas eram em inglês. Eu ainda cheguei a fazer um curso de alemão lá, porque ainda houve duas ou três aulas que eu tive em alemão e tinha que escrever coisas em alemão. Ainda fiz lá um trabalho sobre o surrealismo e sobre... Mas as aulas eram em inglês, com ela. E qual foi a vantagem para ti, olhando agora para trás, dessa passagem por Düsseldorf e por essa escola? Serviu para quê? Foi importante? Serviu para perceber que a minha objetividade na fotografia, havia pessoas muito mais objetivas do que eu. Claro. Eu, apesar de tudo, ainda era um poeta. Havia uns austríacos a fotografar superfícies de madeira e de metal e macrofotografia. São uns tempos tremendos, nos anos 90. Havia gente a fotografar, por exemplo, lembro de ver quando nós vamos ao supermercado comprar aquelas coisas da Omo para lavar a roupa em plástico. Sim. Eles tiravam o símbolo da Omo, não é? Portanto, conseguiam tirar aquilo e fotografavam só o plástico. Sim. E olhava para aquilo e não percebia nada. Para quê? De uma crueldade, objetividade. E cores agressivas, não é? E a cores. Bastante, com a luz muito forte, não é? E sombras. Mas é engraçado que em Londres não era assim. Isto foi o centro da Europa, a Áustria, a Alemanha. Eu em Londres era uma onda completamente diferente. Era uma coisa, nem sei explicar muito bem o que era.
mas Londres serviu também para perceber isso, que não era ali que eu queria ficar. Pois. E a Alemanha trazia, além daquele espírito alemão, dessa escola e tudo, mas conheci imensos alunos que vinham da nova Alemanha, da Alemanha que tinha acabado Da Alemanha de Leste. da Alemanha de Leste, absolutamente olhares incríveis. Sim. Parecia que vinham de outro tempo. Pois, vinham de há 30, 40 anos atrás. Completamente. É Estou-me a lembrar- ainda há colorir fotografias à mão, fotomontagens. Sim, sim, mas com uma cabeça, uma coisa. Conheci vários russos e também da Alemanha de Leste, mas eu cheguei a ir a Berlim ainda nessa época, depois do muro, mas logo a seguir. Já não me lembro quando é que o muro caiu, mas foi uns anos depois, logo a seguir, mas ainda se sentia, ainda me lembro de ver aqueles edifícios absolutamente degradados, era uma coisa... Sim. Onde viviam comunidades de artistas e estava tudo Mas naquela mudar. avenida enorme, não é? Por trás do Bundestag, não é? Assim, lembro, havia uma rua que era Orangenstrasse, que tinha de um lado uns cafés já modernos e do lado oposto Sim, esses edifícios tudo degradados. edifícios tudo degradados com comunidades de artistas que viviam assim, que ocupavam os edifícios. Sim, sim. E quando casas falas de cabeça e de mentalidade, é o quê? O Deles. que é que sentiste? Era o quê? Sobretudo, o que eu sentia era havia ali uma austeridade enorme. Uma poesia enorme, em termos de... Eram pessoas que liam imenso, que olhavam para nós do lado do oeste. Parecia que havia ali 40 ou 50 anos parecia que estava a conhecer pessoas que não eram daqui. Tinham estado, pronto, quase que presas, digamos assim. Tinham ficado... as referências deles eram de há não sei quantos anos para trás. Quando falas de austeridade aqui económica, de vestir, Tudo. Vestir, a forma de olhar. Eu lembro um documentário que uma amiga minha russa fez uma vez, que o pai vinha, o pai era cientista e permitiam-lhe de vez em quando ir aos Estados Unidos e a Londres fazer umas palestras. Mas depois tinha que voltar. E quando voltava, trazia algumas coisitas. E uma das coisas que ela se lembra de que ele trazia eram guardanapos de papel. E não havia guardanapos de papel. E ela diz que se lembra do cheiro dos guardanapos de papel como se fosse uma coisa de luxo absoluto. Coisa diferente. E era essa... Ou seja, a tal cortina de ferro, não é? Existia mesmo. Sim, claro. E eu conheci vários. E quando fui a Berlim, conheci também um casal que vivia num casarão. Uma coisa, sei lá, que tinha... Acho que eles tinham ocupado, com 12 quartos, sei lá o que é que era. Não, eles não tinham ocupado. Eles viviam lá ainda, porque era do tempo... mas as condições Pois, tudo degradado. tudo degradado, mas casas lindíssimas, enormes. Sim, pois. Ainda andámos lá num daqueles carros, os Travis. Estava. Portanto, essa foi uma das coisas que me impressionou imenso. Depois, os que vinham do Japão. Havia uma arte, tinha lá alguns colegas do Japão e também da Coreia, que têm realmente uma forma muito especial de fotografar aquilo é extraordinário. Depois eram os italianos. Depois os brasileiros não duravam lá muito tempo. Não. Estavam lá uns meses e iam-se embora. Aquilo não era para eles. Porquê? Não percebeste? Não sei, não...
eu acho que todo o latino era preciso ter uma dose de resistência grande para estar ali. Estava a pensar como é que sobreviveste, não fisicamente, mas mentalmente, no meio de tanta diversidade, como é que conseguiste não te perder no teu trabalho no meio dessa diversidade? Pois, eu estava muito concentrado em desenvolver a minha linguagem fotográfica. Ou seja, ainda estavas em construção e com essa balbúrdia toda pode ser um caos, não é? Não, o que era interessante era perceber que existem montes de coisas que eu não tinha acesso, não é? Mas eu sabia muito bem o que é que eu tinha ido lá fazer. Já tinhas isso, já estavas muito focado nas tuas coisas. Sabia muito bem. Já não te distraías. Não, nessa altura já sabia muito bem que queria desenvolver essa fotografia mais... O que eu percebi foi que eles eram muito mais objetivos do que eu, ou seja, muito mais crus, mas era naquilo que escolhiam fotografar, não na forma como fotografavam. Eles escolhiam assuntos que eram muito mais frios do que aquele. Eu escolhia as pessoas, uma forma de olhar, mas a forma como eu encarava era igualmente crua e objetiva. O que eu escolhia eram assuntos diferentes. E aí é que acho que a diferença, comecei a perceber, aí é que eu percebi que sou mesmo latino, não é? Que há uma componente latina forte e há uma poesia mais latina e menos de centro da Europa. Mas que às vezes me sentia como se... Eu sentia que eles não tinham necessidade de entreter, aquilo era cru. E eu sentia que havia ainda uma necessidade minha em fazer floreado, embora... A pensar... Em ficar mais bonito. Para que quem visse as tuas imagens gostasse. Não, em fazer mais bonito do que aquilo que é. Para ti próprio, não para os outros. Eu tinha... Por comparação com eles não se interessavam que se fosse bonito ou feio. Beleza, era igual. Eu ainda vinha com essa ideia de que uma estética mais... Eu acho que isso é que marca a diferença. Mas foi bom perceber, porque isso também, não vou negar as minhas origens, não é? Claro, e percebes o que é que estás a fazer e o que é que gostas. E foi aí que eu aperfeiçoei a tomada de vista, a forma como se enquadra, como se põe a máquina, como se olha para um objeto, como se fotografa um objeto, uma casa, ou o que for. Eu comecei a perceber que há certas linhas que eu tenho que evitar para não distrair, para ser direto, e que foi aí que comecei a desenvolver o gosto pelo registro puro da coisa em si. Só que depois cada um escolhia aquilo que gostava de registar. E é ainda uma equação, digamos, que eu trago até hoje em dia. Que é tentar eliminar o que distrai e ir direto àquela... Embora eu tenha eu acho que tenho duas formas de fotografar diferentes, porque ainda continuo a gostar da rua e de fotografar um movimento, e há um certo... Quando as pessoas se cruzam, tenho um certo fascínio por isso também. Isso é o Cartier-Bresson em ti? Talvez. Talvez seja isso. Essa influência francesa, não é? Sim. Ou seja, usar a composição na rua, não é? Usando as pessoas como elementos da composição, não é? Mais os momentos. Adoro, por exemplo, às vezes ir com a máquina. Hoje em dia é mais fácil porque ela tem autofocos, não é? E aproximar muito das pessoas e estar ali próximo e registar. Porque são coisas que nós vemos, porque estamos ali, não é? Mas que não podíamos registar de antes
sem interromper o momento, e hoje em dia conseguimos. Mas isso também foi uma coisa que eu nunca percebi muito bem, como é que uma pessoa se pode interessar por uma coisa e pela coisa contrária ao mesmo tempo. Mas o que é certo é que eu continuo a gostar das duas coisas. Talvez pelos mesmos motivos, de poder depois observar. Somos binários, ou trinários. De podermos depois ter a oportunidade. Somos ao Fernando Pessoa, então estamos de 30 coisas Sim. diferentes. Eu acho que é o prazer depois de ver a imagem e poder desfrutar Sim. daquilo que eu tinha visto. E essas imagens não tens exposto, costumas expor, ou é só para ti? Tenho exposto, okay. algumas, sim. E agora, em relação às máquinas, depois desde a Alemanha, usaste sempre a Hasselblad, no formato 120? Na Alemanha, eu ainda levei no início a Rolleiflex, e depois encontrei, andava sempre à procura de lojas antigas. Há lá muitas. Há lá muitas. E consegui lá fazer um negócio que eu vendia a Rolleiflex mais uma Nikon que eu tinha, e eles deram-me uma Hasselblad. É 500 cm? É 500, que ainda tenho hoje em dia. E aí, disse assim, não quero outra coisa. E a objetiva foi também a 80mm? Era, a normal? 80. Okay. Andei durante anos e anos com aquela objetiva e com aquela máquina e não era preciso mais nada. E... 35mm nunca mais fizeste? Não, fiz. Okay. Depois acabei por arranjar outra vez uma Nikon. Lá está, porque para essas imagens de rua, exato. Esse Cartier-Bresson. Embora houve uma fase que eu fazia esse tipo de trabalho de rua com a Hasselblad, que é extraordinário. Mas é difícil, porque é muito difícil. Por um lado é difícil, por outro lado, como eu não tenho que apontar aqui, tinha que apontar aqui, estava um bocado encoberto e as pessoas não fogem tanto. Sim, não se apercebem tanto. Não percebem. Mas o ponto de vista também é um ponto de vista... É um bocado estranho. Não, é engraçado que eu habituei-me de tal forma àquele ponto de vista que hoje, com a máquina digital, eu continuo a fazer exatamente igual. Pois. Eu olho por baixo, porque eu não gosto do ponto de vista de cima, gosto um bocadinho mais de baixo. Sim. De baixo não, de frente, mas de... Porque aqui não é bem de frente, é um bocadinho mais abaixo. Pois, também depende da altura do fotógrafo. Depende da altura. Se tivesse 1,30 m, 40 estavas lá. Claro. E agora outra coisa, sentiste dificuldade, portanto, na fotografia, vimos da fotografia química ou com filme, ou como queiram chamar, para a fotografia digital. Fizeste bem essa transição, não te custou, gostaste? A primeira transição que eu fiz foi na impressão. Comecei por experimentar fazer fotografias a cores, impressas numa plotter. Okay. E gostei imenso do resultado. Com filme negativo de cor? Com filme negativo de cor, digitalizava e depois imprimia. E gostei muito, fiz várias experiências com lambda e depois mais tarde já com as plotas, com papel de algodão e também porque encontrei um impressor muito bom e gostei imenso dos resultados. Lá no Porto? Não, cá em Lisboa? Ainda cá. Queres dizer quem é? Sim, ele agora acho que já não faz. Ele era o António Betancourt. Ele chegou a fazer várias coisas para muita gente. É muitíssimo bom. Acho que já não faz agora. E então percebi que das imagens, depois de impressas e molduradas e com o vidro, eu conseguia os mesmos resultados visuais que conseguia com... Então depois comecei a fazer também a preto e branco. Fiz uma vez uma série... Já agora o vidro usas antirreflexo, o vidro museu? Sempre que posso uso. Sempre que posso uso. Há quem goste do vidro normal porque cria mais dinâmicas, não é? E na cor... O antirreflexo é extraordinário. Okay. Porque, pelo menos para mim, consegue-se ver através do vidro. Okay. E... Portanto, estávamos no digital, a passagem, a cor... Foi comecei por aí. Sim. Depois comecei por fazer umas experiências também a preto e branco. Porque o preto e branco sempre imprimi eu, tudo. Os grandes formatos, tudo. Imprimia anos e anos.
de impressão em papel de gelatina e bromete de prata. E também, depois comecei por fazer uma experiência a preto e branco, a ver se gostava. E também gostei. Pronto. Mas sempre a fotografar em filme. Sim. Também não havia ainda, quer dizer, havia, mas era caríssimo, máquinas ou backs digitais para a celular, que permitissem substituir. Já havia os Phase One, que Mas era incomportável. pai por 1 mega, não é? Hoje são 100 milhões de pixels ao RAN, eram para aí 20 por Era 3 fortunas. E eu, para aquilo que eu fazia, Claro. assim, então para isso continuo a fazer em filme, que fica muito mais barato. Com a evolução da tecnologia e também com a minha própria evolução, não é? E também por uma questão económica, porque hoje em dia fotografar em filme é extremamente caro. Eu comecei por, recentemente, adquirir uma máquina que já me faz 60 e tal milhões e que já me produz imagens de 1,80 m. Direto, sem aumentar. Muito boas. É o quê? Lumix? Não, por Sony? acaso é uma Sony. Sony. É. E com os softwares que hoje em dia há, podes simular isto, simular aquilo. Agora, continuas a usar a objetiva normal? Eu tenho várias objetivas, mas aquela que eu mais gosto é mesmo aquela que corresponde ao 80mm na celular, que é mais ou menos de 30 e qualquer coisa. Aliás, a utilização que eu faço de uma máquina digital tão boa é a coisa mais simples do mundo. É no manual, meto a lente nos 35, viro o visor quadrado e fotografo. A não ser que me peçam um trabalho especial aí, claro. E ao nível de aberturas, fechas a objetiva toda, fica a meio, usas sempre o mesmo ou varias? Não, normalmente anda pelos 8. 8, às vezes 11. Ok. Mas para retrato... Portanto, andas à procura da qualidade máxima da objetiva, não é? Usando isso. Eu ando à procura de fazer exatamente igual à celular, só que em digital. Não desfocar muito. Por uma questão puramente económica, porque eu, por mim, continuava a fotografar com a celular e com o filme. Só que um rolo de 12 custava 2,5€ ou 3€ e agora custa para aí 15. 15, é impossível. A prata está a subir muito. É impossível. Sim. Um trabalho que eu gastava 10 rolos, normal, até mais. 150€ são em rolos, mais a revelar, não sei o quê. É muito... Pronto, e se eu conseguir... E não é ecológico, o digital nisso é mais ecológico, não tem química. Isso não tenho a certeza, mas... Pois. Capaz, se feitas as contas, não tenho a certeza, Sim. mas... Pois, o lixo das máquinas depois e tal. Enfim. Agora, há aqui uma coisa que não sei se alguém já falou, mas eu, em relação ao digital e em relação à fotografia dita química ou analógica e o digital. Aquilo que muda, o digital simula tudo o que quisermos hoje em dia. Se ninguém nos dissermos, nós olhamos e dizemos que é igual. Aquilo que muda realmente é quando uma pessoa pega numa máquina digital e quando uma pessoa pega numa máquina analógica com filme, a sua predisposição é diferente. Pronto. E isso é que eu acho que muda. Portanto, a maior dificuldade para mim nem foi a técnica, foi convencer-me a mim próprio de que era igual. Sim. Conseguir a mesma atitude. E essa é que é a parte difícil. É como as pessoas que fotografas que se vestem para a sessão. E esta, a relação do fotógrafo com a máquina é a mesma. É. Eu ainda considerei comprar um back digital para usar, mas é extremamente caro. São muito caros. E depois não tens softwares. Né? Pronto. E então, ainda estou nesta experiência, que eu acho que tenho conseguido, de
o fotografar e depois, a seguir no computador, conseguir aquilo que quero e, sobretudo, quando estou a fotografar, ser o mais parecido com... Neutro? Usas a palavra neutro? Não. Eu muitas vezes chego a usar o fotómetro de mão, não é mesmo? Sim, pois. Só para... Mas é diferente, ou acho é igual? É igual. É? É. O fotómetro de mão dá-te os valores, tu metes na máquina, que era o que eu sempre fazia. Mas é rigorosamente igual. Mas não precisava. Mas há máquinas que eu acho... Pois, há ali umas pequenas diferenças. Por exemplo, quando eu fui fotografar, logo no início, não sei que máquina era, um concerto, tive que ir para aí para 40.000 ISO, coisa que no filme se fazia com 1600, vai lá 3200, sem flash, claro. Pois depende dos sensores, não é? Pois, coisa... E mas não devia ser. A luz vermelha... A luz vermelha precisava logo para aí, acho que mais de 5.000 ISOs. Mas não devia ser, porque o ISO é uma medida universal. Pois, mas é eletrónica. Pois. Mas eu também já reparei nisso. Eu acho que há diferenças. Eu já reparei nisso mas também não fui aprofundar. Hoje em dia estou muito surpreendido em termos de... Porque hoje em dia a guerra, digamos assim, é dos sensores, não é? Os sensores é que determinam a alma da imagem. E o software. E o software, claro. E estou muito surpreendido positivamente com a Fuji. A Fuji tem uma qualidade óptica e dos sensores que me diz muito, que é mais suave, gosto imenso. Pois, mas no filme eram mais contrastados. Era. Então na cor, aqueles verdes, é curioso. E tenho experimentado, pronto, então estou um bocado nessa fase da técnica. Aquilo que mais me custava era mesmo era pegar a máquina antiga, dá-me esse espírito, principalmente para aquilo que eu gosto de fazer, que são os retratos. E a própria pessoa que está em frente, pois, também é diferente. Também se sente que está à frente de um fotógrafo antiga. E com uma máquina moderna não sente tanto. Notas sentes isso? Noto. Mas eu já consegui ultrapassar isso. Porque toda a encenação que faço, da pessoa sentada, com o fundo, não sei o quê. E eu acho que já consegui. E há pessoas nos teus retratos que parece que estão sempre neutras, mas algumas estão mais contraídas que outras. É timidez, estão com medo. É a temperatura, o frio, não sei, é o quê? As pessoas, de uma maneira geral, quando se sentam, nunca sabem o que fazer. E, a não ser uma ou outra pessoa que começa logo a fazer a pose e isto e aquilo, como se fosse uma sessão de moda. Sim. Mas, de uma maneira geral, não. A pessoa senta-se e diz, agora diga-me como é que eu hei de fazer. E eu percebi que quanto mais objetivo eu for, e eu não vou dizer a uma pessoa que não está habituada, olha, faça um ar natural, porque não faz ideia o que é um ar natural. Eu vou dizer-lhe como é que ela há de se sentar, como é que se há de pôr as costas, onde é que há de pôr as mãos, para onde é que vai olhar, e virar um bocadinho mais a cara para um lado, menos um bocadinho, mais para baixo, portanto, tudo orientações muito claras, porque eu não lhe vou dar a orientação como se dá a um ator, não é? Claro. Não tem essa experiência. Portanto, e depois, às vezes até acontecem coisas muito curiosas, que as movimentações são tantas que às tantas já estão todos tortos. E numa tensão pode partir. E depois voltamos outra vez ao princípio. Há muitos casos, há pessoas que se sentam e que imediatamente assumem, é incrível, assumem uma postura perfeita, aquilo que se chama fotogenia. Há outras que não fazem ideia o que é que vão de fazer, há outras que, sei lá, tantas histórias. Mas tento primeiro fazer isso, orientá-las da forma como isto, para os retratos de estúdio, portanto, parados, não sei o quê. Ok.
Agora aqui uma questão também interessante, que é dos teus trabalhos, não só dos que expuseste, mas dos trabalhos que fizeste até hoje, qual foi aquele que achas foi mais marcante no teu trabalho, na tua vida, ou que te ajudou, ou que serviu para ir para seguir outros caminhos? Mais do que um trabalho, há uma fotografia que eu tenho como referência, a partir da qual eu percebi que é para aqui que quero ir. E que é uma fotografia que eu fiz há uns anos atrás, ainda estava no Arco, em que são duas pessoas sentadas num jardim a olhar para mim. Curiosamente, um deles é um tio meu e outro é o meu irmão. E foi tirado num Natal, em casa da minha avó. Eu levei-a à Selvagem emprestada pelo Arco e estávamos lá já ao fim da tarde e eu montei lá duas cadeiras e disse, olha, vamos lá, vamos fazer aqui um retrato. E eles assumiram, lá está, os tais retratos de família da gaveta, assumiram completamente aquele papel. Olhar de frente, parados, com todo o enquadramento que era o jardim, não é? Um fundo com folhas. E pronto, as roupas eram as roupas que tinham no Natal. Ainda pusemos um vaso lá no meio, só para... Parece mesmo o estúdio do século XIX. Completamente. Incrível. O vaso tinha Nem era preciso... O fotografar depois já é só registar o momento, porque o resto estava lá, como se fosse teatro. Sim. Como se fosse... É compor a cena. Aliás, eu tenho uma exposição neste momento, que acaba hoje, curiosamente, em que se chama Do Teatro ao Retrato, e que o desafio dos curadores foi exatamente esse, foi perceber de que forma é que o meu trabalho apanha, vai buscar, portanto, é influenciado pela encenação. E esta exposição está no Arquivo Municipal de Lisboa, está no Arquivo Municipal. E tem um catálogo. E tem um catálogo. Que já saiu. Que saiu agora. Podem sempre ver o catálogo. Se não tiverem tempo, como acaba hoje, este vídeo já vai sair depois da exposição ter fechado. Mas é essa parte que... Essa fotografia foi a fotografia que, depois de olhar para ela, que foi, não, é por aqui que eu quero seguir. Acabei por fazer depois uma série, que eu chamei os Retratos Encenados. Com a família, não. Com outras famílias, com outras pessoas, e a ideia era criar cenários para depois as pessoas entrarem dentro desses cenários e sentarem o pé, serem retratadas. Portanto, um bocadinho à imagem dos cenários que se faziam nos estúdios. Havia um alemão, agora não me lembro do nome, que fazia esses retratos de família, uma imagem na cozinha, não é? Uma família na cozinha, à volta da mesa. Era uma alemã. Era uma alemã. Era. Que era o papel da mulher. Acho que era o papel com os tachos também. Sim. Eu acho que era uma alemã. E também tinha, claro, não tem a tua simplicidade de fundos, não é? Que depois vens a adquirir, não é? É mais confuso, são imagens muito mais confusas, cheias de elementos, não é? Mas em que a família é predominante. Houve um bom trabalho. Nos anos 90 trabalhou-se muito sobre o corpo, o ser humano, não é? Quase uma introspeção, quem somos, não é? Há uma fotografia que eu tenho, que me lembro, que no fim, depois de revelar e tudo, reparei que tinha uma mola a prender uma coisa e a mola via-se. Eu deixei ficar, acho, muita piada, perceber-se que por trás daquilo tudo há molas e há colas. Pois, isso eu lembro de quando comecei a ver algumas fotografias tuas, achar um pouco estranho, porque para mim era quase uma sabotagem
da ideia principal que tu falas, da objetividade, do retrato da frontalidade, do ponto de vista mais ou menos a meio do corpo da pessoa, não é? E depois vê-se um bocado do fundo por trás do cenário, um bocado preto, ou seja, aí não havia esse cortar a neutralidade ou o vazio de algum modo, não é? O fundo para ti é um vazio, o que interessa é a pessoa que está ali, mas depois tens esses bocados do fundo do cenário, que o Helmut Newton e alguns fotógrafos de moda usaram sem grandes problemas, não é? Mas no teu trabalho eu achei, porra, o que é que isto quer dizer? Não é? Também isso quer dizer que o parece foco, um boicote a isso. quer dizer que o foco, a importância está, é como se, isso não é de propósito, mas... Mas não te chateia, não me chateia. Podias reenquadrar, cortar. Perfeitamente. Eu quando olhei, disse assim, deixa estar. Porque o que me interessa, há fotografias que eu tenho de grupos de pessoas, em que há umas que estão a entrar no enquadramento, todas cortadas, outras que estão já a sair, mas aquelas que estão no meio... O que interessa é o que está no meio. É como se eu estivesse a dizer que nada me interessa do que está à volta, tanto me faz. Claro, sim. Me interessa o que está aqui, ou seja, aquela Isto é que é centralidade. importante, o resto. E acontece o mesmo... Mas isso é um boicote à tese da frontalidade, neutralidade, não é? Porque nesses estúdios o objetivo deles era fazer a coisa perfeita, Claro. porque tinham o lado comercial. As pessoas não querem ver o que está por trás do cenário, querem o cenário esteja bem pintado. Mas a mim não me chateia que se veja o que está por trás do cenário, porque isso vem acrescentar um ponto importante àquilo que isto é um cenário. Isto é um cenário. Exato. Que é a tal encenação É que eu acho quase piada. obrigatório ter isso. É como estar no teatro e aquelas pessoas que estão de lado e conseguem ver um bocadinho do que está por trás da fita cola e do Sim. Eu acho imensa piada esses dois mundos. Isso é importante para ajuda a ver o teu trabalho. Como o Manuel de Oliveira, lembro que há um filme dele, que acho que é Glória. É um filme passado numa época em que não havia aviões, não é? E passa um avião a jato. E ele não quer saber. Não quer saber, porque o importante não era... Claro. O importante era a cena. Exato. Toda a gente sabe que aquilo não é feito naquela época. Não é esse perfeccionismo, não é essa recriação da cena tão perfeita a ponto de ter que refazer tudo. É interessante. É. Estamos a chegar mais perto do fim, claro que podíamos ficar aqui uma semana. À vontade. A ver e a fazer fotografia, a falar sobre fotografia. Há uma coisa que eu gostava de contar, que é muito cómica. Das várias coisas cómicas que aconteceram comigo. Eu uma vez, por obra do acaso, de amigos e isto e aquilo, tive a oportunidade de fotografar o Dalai Lama. Ele veio cá a Lisboa e eu conheci alguém que estava na organização e disse assim, pá, tu arranja-me, por favor, maneira que eu adorava fazer um retrato deste homem. Pronto, e lá me conseguiram arranjar. Um dia telefonam-me, tens que viajar, ele está no Hotel Rivoli, está com imensa gente, com imensas visitas, mas eu já falei e é provável que se consiga. Eu fui a correr, levo o meu cenário, um rolo com um tecido bonito que eu tenho ainda. A tecido máquina bonito é o quê? é um veludo. Um veludo. Branco, preto? Bege. Bege. E cheguei lá, telefonei, ele Desculpa, o veludo é para não refletir a luz. Ia dar uma tonalidade lindíssima. Ele absorve muito bem a luz. Fotografei, tenho vários veludos e ainda são os mesmos há não sei quantos anos. E então cheguei lá e ele disse, espera aqui um bocadinho, não sei o quê. Subi, estava lá numa suíte com várias pessoas a chegarem. Pronto. Diz, olha, vai montando aqui as coisas. Entretanto, ele tem lá aqueles como é que se chamam? Aquelas pessoas que o acompanham, também vestidas com aquelas vestes e tudo.
e que são uns miúdos às vezes. E eles ajudaram-me e tal, e montei aquilo tudo, montei lá o fundo, tinha uma fita que eu levei no hotel, uma fita. Na sala de espera, em Uma baixo? salinha, não, salinha, lá em cima ele salinha. estava numa suíte, Ok. a suíte tinha 2 salas, ele estava a receber algumas pessoas de um lado E montaste na e outra. montei do outro, que eu ia fotografá-lo num intervalo. A primeira coisa engraçada é que ele, antes de permitir que eu o fotografasse, ele pediu para me ver. Não era preciso conhecer, bastava ver. Eles abriram a porta e disseram, olha, esta pessoa que vai fazer, ele olhou para mim assim de frente e disse, ok. Portanto, ele parece que tirou a pinta. Sim. Pronto, são Foi estas para coisas. ver a aura De certeza absoluta. do fotógrafo. De certeza absoluta. É incrível. Depois lá fui montar as minhas coisas. Montei, pus o cenário, com uma fita cola, uma fita que eu tinha. Sim. Montei o tripé, não sei Foi o à quê. sabelado, Assabolado, filme tudo preparado, e filme. luz. Que luz é que Luz levaste? natural, que estava ali. Luz existente. Tudo preparado. Era já agora o filme 400 Ansa? Sim, eu sempre usei 400. Ele vem, senta-se, não sei o quê. De repente, de um momento para o outro, cai o pano atrás. E pior do que isso, Ficou atrás do acima pano, dele. não, atrás disso, atrás do pano, vem o papel de parede todo rasgado da suíte do Dalai Lama. Olha, a minha cara de aflito foi de tal ordem, comecei logo a ver, estou metido aqui, Prejuízo. estou metido aqui num problema enorme. Eu devo ter feito uma cara tão aflita, tão aflita, tão aflita. Eu já estava no fim da sessão. Já tinhas feito fotografias? Já tinha feito tinha. algumas fotografias. Que eles começam-se a rir à gargalhada da cara que eu tinha feito. Mas a rirem, Pois. tipo, crianças a rirem. Sim. Começamos todos a rir. E aquilo que foi aquilo que era um assunto sério, passou a ser. E ficou na memória dele de certeza. Ai, pá, de certeza Uma absoluta. coisa dessas acontece. E é que olhou para trás, todos nós olhámos e vimos aquilo, mas um rasgão enorme. E às tantas um deles, não se preocupe, nós resolvemos isto. E eu peguei nas coisas e fui embora. É a minha história, Que o Dalai Lama é uma bela história. é uma história cómica, mas tenho várias assim. Agora, para finalizar, vamos falar um pouco sobre qual é... Já tens um percurso, tem 30 anos, não é? Na fotografia, em Portugal, no mundo, acompanhas o que se faz. Como é que vês hoje a fotografia? Ainda é interessante? Está num beco sem saída? Não. Não? A fotografia é uma prática muito pessoal e há muitos tipos de fotografia. Mas com a inteligência artificial, eu acho que há certas fotografias, principalmente aquelas que são construídas em estúdio para um determinado objetivo, que o fotógrafo vai deixar de ser necessário enquanto operador de câmara, não é? Mas, e vai ser as ordens que se dão para construir a imagem que vai prevalecer por uma questão de o mercado assim o pede, não é? Agora, o fotógrafo... Portanto, a inteligência artificial não te chateia nada, não tens problemas nenhuns com isso? Para já não posso fazer nada contra a inteligência artificial. É como o surgimento da eletricidade e vai substituir o gás, como os carros elétricos que dizem que vai substituir. Bem, não dá para fazer, nós temos é que nos adaptar e tentar perceber. Agora, a consciência que eu tenho é que a fotografia, enquanto imagem construída para, sei lá, moda, para publicidade, esse tipo de imagem, o fotógrafo, esse tipo de fotógrafo, eu acho que tende a desaparecer. Portanto, mas o fotógrafo enquanto... Mas a fotografia base continua a haver essa necessidade, não é? Da base, Sim. depois os tratamentos. Sim.
O que vai haver é que, por exemplo, pode-se fotografar uma base e depois o computador faz as diferentes versões ou constrói. Eu lembro-me de uma história, já agora aqui um parênteses, por causa disso, não sei se foi anos 80, se já 90, uma imagem para fazer uma fotografia que fez publicidade das meias DIM, aquelas meias de Sim, segurança. eu lembro-me. Essa imagem era composta por 7 fotografias. Pois. As pernas de uma mulher, os pés de outra, não sei o quê, e tudo recortado e montado. Ainda não era o digital, mas era recortado. E pronto, e aceitava-se. Né? Portanto, acho que foi que o fotógrafo era o Jean-Paul Goude, já não me lembro, mas penso que era ele. Usaram a tecnologia que havia disponível. Usa-se o que existe para o que o cliente pretende. Estamos comercialmente a funcionar, não há problema nenhum, não é? Claro. Muito bem. Agora, o fotógrafo, enquanto testemunha de alguma coisa que se está a passar, eu acho que esse vai continuar a existir, quer dizer, porque há um testemunho que só é possível conseguir registar se alguém estiver lá, não é? Com uma máquina fotográfica. Os fotojornalistas? Por exemplo, os fotojornalistas, os fotodocumentalistas. E a imagem digital, como é uma imagem que é passível de ser construída, não é? Nesse aspecto, o filme, o uso do filme, da película, vai, no meu entender, vai ajudar a que esse testemunho, enquanto registro fotográfico testemunhal do fotógrafo, o uso do filme vai ajudar a legitimar esse testemunho. Há de chegar o dia em que diz, não, isto foi feito com filme, só era possível que isso tivesse acontecido. Enquanto que o digital já nós não conseguimos. Mas tínhamos de ter acesso ao negativo, não às provas. Sim. Mas a própria inteligência artificial vai conseguir dizer, não, isto é real e isto não é. E nós estamos, neste momento, a questão da fotografia ser verdade, aquilo que antes nós assumíamos como verdade, ou seja, uma fotografia, se existe a fotografia é porque aconteceu. Essa verdade tem-se vindo a diluir com o tempo, não é? Com o uso da tecnologia, das formas de alterar a tecnologia. Pronto, e vai chegar um momento, que acho que já estamos, em que nós já não sabemos o que é verdade e o que é mentira. Estamos neste momento, aliás, em tudo. Sim. Não é só na fotografia, na imagem toda. Sim. A forma como se manipula, não é? As notícias, como se manipulam a realidade toda. No caso da arte, pouco importa, porque a mensagem, o que está lá, a imagem é o que interessa, o resultado final. A imagem é o objeto. Não interessa se aconteceu ou se não aconteceu, quer dizer, nós assumimos que se o artista diz que aconteceu ou que não aconteceu, ou que é construída, é o que interessa, é como laço. Agora, a importância da imagem enquanto registro da verdade, de uma coisa que aconteceu, eu acho que nós, enquanto sociedade, estamos num momento crítico, porque nós estamos a moldar um futuro com base nos registros que vemos nas redes sociais e muitas vezes podem não ser verdade, não é? Estamos a... Não só a imagem, como também a comunicação, que é dito e escrito. Eu já comecei a sentir nas redes sociais e acho que elas estão a criar a sua própria morte ao criarem um mundo de mentira. E deixamos de acreditar e deixe-se lá ir. Mas há muita gente ainda a acreditar. Pois, sim. Porque há muita... há uma coisa... Há coisas que são absurdos completos, não é? É uma coisa que para mim é... Uma vez eu estava ainda a viver em Lisboa e houve umas grandes cheias e não sei o quê, e a televisão só mostrava as cheias em Lisboa, isto e aquilo. E uma tia minha, com 80 e tal anos, telefona-me preocupadíssima a perguntar onde é que eu estava, porque era só água em Lisboa. E disse, tia, desculpa, mas
não é em toda a Lisboa, é só naquele bocadinho. Pois, Só são 100 naquele. metros de estrada em Exato. Alcântara, ou não sei onde. E a pessoa que vê, que está na televisão, ou hoje em dia nas redes sociais, assume que é tudo assim, e não é. E essa, ou seja, essa geração de pessoas, que cada vez há menos, não é? Porque morrem, Pois. essas que acreditam na imagem enquanto verdade, cada vez há menos. Os miúdos hoje em dia já não acreditam da mesma forma que eles acreditavam. Portanto, por um lado, essa suspeição em relação àquilo que a imagem nos diz se é verdade ou mentira. Isto é um problema grave, porque nós às tantas já não temos no que confiar. E as pessoas sabem, as pessoas que o fazem sabem manipular muito bem desta forma. Mas o mundo acho que está a seguir uma narrativa baseada em construções de verdades que nem todos sabemos se são mesmo assim. Sim, é um tempo estranho. Se calhar Mas por ser estranho sei. é interessante. Pois. Coexiste tudo, Portanto, que é fascinante. é assim que eu vejo, não a fotografia, mas a imagem. Sim. E agora, em geral. Hoje, e a arte, circulas pelo mundo, pela Europa, vês exposições. Tanto quanto posso, sim. Portanto, nestes 30 anos, viste surgirem, como eu, não é? Novos e bastantes centros de arte contemporânea, Sim, que expõem, sim. uma atividade bastante intensa. Como é que sentes isso hoje? Acho, portanto, Porque também aí há quem fale, ainda até agora a propósito da Gulbenkian e da Paula, que estamos na era do espetáculo, não é? Que as obras, quer dizer, gastaram-se perto de 60 milhões numa Paula e não se investiram 5 ou 10 milhões ou 20 milhões a comprar obras ou a melhorar a coleção, não é? pois, as decisões que se tomam, a única coisa que eu posso dizer é que se eu tivesse alguma possibilidade de tomar alguma decisão, tomaria de uma certa forma e não de outra, não é? Não sei se faria o mesmo. Não, é interessante saber como é que tu vês as exposições que estão a ser feitas nos centros de arte, nas galerias, na arte e na fotografia. Acho que Achas que há coisas interessantes? É um momento empolgante? É um fim de época, não é? Acho que há tudo ao mesmo tempo. Okay. Vemos desde ressurgimentos de estilos a coisas completamente novas. Acho que há, de antes, digamos assim, no início, quando eu comecei a ver exposições, parecia que havia umas tendências que varriam durante um tempo e depois mudavam. Exato. Eu hoje em dia vejo todo tipo de tendências diferentes ao mesmo tempo, a acontecer ao mesmo tempo, misturadas com artistas mais estabelecidos e de um grande dinamismo, não é? E depois, claro, que existe uma chamada indústria cultural muito forte, porque também se percebeu que muitas cidades é por via dos museus e da oferta cultural que depois conseguem outras coisas, não é? Chamar turistas? Sim, um bocado o turismo cultural, sim. Mas que no meio disso tudo, obviamente que há de haver bons trabalhos sempre, não é? E outros que não são tão bons. Pois. Mas eu acho que se caracteriza por isso. É um sincretismo, tudo coexiste ao mesmo tempo. Tudo coexiste ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. E em todas as áreas. Eu fico sempre fascinado e achando estranho, juventude, jovens, hoje com 20, 21 anos, até na publicidade, a usar músicas de bandas com 50 anos. Sim.
E eu a pensar, eu quando tinha 20 anos odiava tudo o que era músicas com mais de, se calhar, de 10 anos ou de 5 anos. Isso eram as músicas dos meus pais, não é? Não, os anos 80 em música foram extraordinários. Sim, E mas sim, 90. para nós que éramos jovens. Sim, mas não eles também gostavas, adoram. se calhar, da música dos anos 40 ou 50. Eu tenho 2 filhos, um com 18 e um com 21, Sim, e adoram a música dos anos 80. Isso Acham que é muito acho bom. muito estranho e é um sinal deste tempo, não é? Que é muito interessante e vamos ver como é que se desenrola para o futuro, não é? Pois, em relação ao futuro, Vais continuar a Acho fazer que- retratos? eu, em relação ao futuro, tenho vários projetos a andar. Ok. Há uns que eu gosto sempre de fazer, que é, há certos grupos de pessoas que eu identifico, em que eu começo depois a fazer tipo coleções. Eu começo a fazer tipo, vou buscar esta, e depois no fim junto-as e dá uma exposição de retratos. O trabalho que eu estou a fazer agora é, curiosamente, sobre a geração de agora, que tem agora os 16, 17, 18, 20, por aí, que acho interessantíssimo pela variedade da forma como se vestem, como se assumem. Há muito mais liberdade para se assumirem como quiserem. Eu nunca fui um crítico em relação a nada, eu gosto da diversidade toda, porque é matéria que eu aprecio de ver, gosto de ver tudo o que é diferente, porque eu gosto de registar, não é? E estar sempre a registar o mesmo é um bocado monótono. É um bocado monótono, claro. E tanto registro, mas sempre com aquela premissa que é convidar as pessoas Sim. para o retrato. Para aquele dia, aquela hora, naquele Aquele dia, local. aquela hora, vamos registar este momento. Eu tenho famílias que agora me estão a voltar a pedir os retratos deles, porque os filhos já têm 20 anos. Ou seja, fiz quando eram bebés e agora querem fazer outra vez. Ou seja, querem registar o momento, sim. os momentos da vida, não é? Ok. Está bem. Bom, penso que ficamos com uma boa conversa, Acho que sim. Ficámos a conhecer melhor o teu percurso, fiquei a saber porque é que não escondes os fundos do papel cenário, foi muito importante para mim. E acho que para quem nos vai ouvir e ver no Que futuro. engraçado, não sabia. E pronto, e quero-te agradecer mais E eu uma vez também. a tua disponibilidade em prol da fotografia e deste meio que nós adoramos. E eu também agradeço mais uma vez e acho que é uma boa iniciativa. Ok, obrigado. Obrigado também.